Olá, bem-vindos à 17ª videoaula. Nós iremos construir um projeto baseado nos anteriores, nos projetos das aulas anteriores, das videoaulas anteriores. Então nós já conhecemos o projeto que nós fizemos para controlar os 3 LEDs, o buzz, o sensor de luminosidade, o LM35. Agora nós adicionamos um potenciômetro de 10K. Mas na verdade ele está conectado a uma porta analógica como se fosse um sensor gerando informações. Tá? Então aqui é para nós demonstrarmos isso manualmente. Nós iremos gerar os valores manualmente aqui. Então o objetivo desse projeto é enviar a leitura desses sensores para um servidor no computador. Esse servidor vai ser criado usando a plataforma Node.js. É uma plataforma open source, e você pode instalar isso gratuitamente. Ele dispõe de centenas de módulos, módulos para que você implemente seus aplicativos, use vários tipos de tecnologias. Você pode usar um módulo que seria a WebSocket para fazer a comunicação via WebSocket com um browser. Você pode instalar um módulo também gratuitamente para se comunicar com a porta serial, o servidor se comunicando com a porta serial, com HTTP e outros módulos para tratar strings, números hexadecimais, uma infinidade de módulos, todos gratuitamente. Tá? Então, o objetivo, como eu falei inicialmente, é ler os sensores e enviar para um servidor. Esse servidor pode ser acessado através de um browser, através de um navegador como o Firefox, o Internet Explorer ou o Chrome. Então, o aplicativo vai ser desenvolvido dentro de um browser, usando HTML e JavaScript. Já o servidor, que é o Node.js, a linguagem de programação usada é o JavaScript. Então, é um servidor que você usa a mesma linguagem usada no browser. Então, aqui nós temos JavaScript na parte do servidor e não somente na parte do cliente, que é o browser. Então, aqui é um servidor que a programação é feita em JavaScript. Então, para ter uma ideia, uma base do que é o Node.js, tem vários conceitos, várias definições sobre o Node.js. Então aqui nós temos uma que o Node.js é uma poderosa plataforma. Ele permite escrever aplicações JavaScript no servidor, quer dizer, na parte do servidor, usando JavaScript, tirando proveito da sintaxe e familiaridade da linguagem para escrever aplicações web escaláveis. Então, o Node.js, a base dele, ele usa o V8, o JavaScript Engine. É um interpretador de JavaScript open source, é uma tecnologia aberta, código-fonte aberto, implementado pelo Google, escrito em linguagem C, utilizado pelo Chrome, quer dizer, o Google criou especificamente para o Chrome, inicialmente para o Chrome, mas não quer dizer que ele é específico do Chrome. Então, como ele é open source, você pode usar em qualquer aplicação. Esse mecanismo, esse motor V8. O que, sem dúvida, gera uma grande expectativa em relação ao desenvolvimento do Node.js. Então, é um motor muito rápido, por isso que o
o Chrome, né, em relação aos outros, é um browser muito rápido, né, carrega muito rápido as páginas e processa também. Isso, o que está por trás é o mecanismo V8, né? Seria esse interpretador de JavaScript, que roda também um servidor. Então, a partir daí, é possível criar, né, usando o Node.js, que por trás dele tem o motor V8, né, do Google, servidores super rápidos, né, e não bloqueantes, quer dizer, ele não bloqueia os códigos. Ele pode fazer várias conexões simultâneas ao mesmo tempo. E o código fica desbloqueado, ele não bloqueia, né? Se ele vai acessar um banco de dados, um disco, ele não vai. Se ele vai gravar e vai demorar isso para gravar a informação, ele não vai esperar o disco, né? Ele vai criando todas as conexões em memória, né? E por trás tem um mecanismo que vai executar a função de gravar no disco ou acessar um outro equipamento, uma outra entrada e saída. Então, o Node.js tem muitas vantagens. Então, aqui não é uma aula, né, sobre Node.js, que é uma aula de XB, mas nós iremos aprender um pouco, né, principalmente na prática. Nós iremos criar um servidor, nós iremos criar um cliente usando o browser, né, o navegador, criar um aplicativo, e um dispositivo, que seria esse aqui, ó. Tá? Então, depois eu irei mostrar para vocês o diagrama, então vocês irão entender melhor. Então, nós temos um dispositivo, né, já com a ideia de uma base de internet das coisas, IoT, né? Então, nós temos aqui os sensores, ou atuadores, que vai se comunicar com o servidor, e esse servidor pode se comunicar, né, com o browser, e vice-versa. Por quê? Vice-versa, porque ele vai usar o conceito, vai usar a tecnologia de WebSocket. WebSocket é que tanto o cliente como o servidor pode se comunicar a qualquer momento. Então, o servidor pode enviar informações para o cliente, para o browser, e o browser a qualquer momento pode enviar informações para o servidor. Então, é uma comunicação bidirecional, né? Então, por isso se torna uma comunicação em tempo real. Então, o browser vai ler esses sensores em tempo real. Tá? Na hora que ele processa, o Arduino vai ler os sensores, vai criar uma string, né? Vai formatar uma string, tipo um protocolo, vai enviar para o servidor vai ler através da porta serial, né? Onde vai estar conectado o adaptador com SBB, né, que automaticamente cria uma porta com virtual. Então, o servidor Node.js vai estar conectado a uma serial, quer dizer, vai ficar lendo, né, monitorando eventos, tanto de entrada como de saída. Ao receber uma informação vinda do Arduino, né, do XB, que está conectado remotamente, ele vai enviar via WebSocket para o cliente, para o navegador. Lá vai ter um aplicativo que vai coletar essas informações dos sensores e mostrar em campos específicos. Por exemplo, se o Arduino enviou um pacote de dados, nesse pacote tem a informação sobre a luminosidade, a temperatura e o potenciômetro, ele vai mostrar isso em campos diferentes, usando o browser. Então nós iremos fazer um aplicativo que separe a informação, que mostre lá de forma legível. E também o browser vai ter, no aplicativo que nós iremos desenvolver para o browser, vai ter botões para ligar, né, ligar os LEDs e também ligar ou desligar o buzz. Tá? Então você vai ver que é uma comunicação, né, um exemplo bidirecional. A gente tanto pode enviar para o servidor como pode receber informação. E qualquer um pode enviar ou receber dados, tanto o servidor como o browser, usando a tecnologia de WebSocket.
Tá? Então, o interessante é que o WebSocket, a ideia de WebSocket está no internet, na versão 5 do HTTP, né? Do HTML. Mas tem browsers, navegadores que vai poder executar o WebSocket nativo a partir de uma certa versão. Depois nós poderemos ver isso, né? Tá. No caso aqui do Node.js, ele usa um módulo, a gente inclui um módulo nele que se chama Socket.io, tá? Que vai fazer a função de se comunicar com o browser via WebSocket. Tá? Se o navegador não tem o HTML5, né? Então ele vai usar outro mecanismo para fazer a comunicação bidirecional. Tá? Mas a maioria dos navegadores, né, já tem já utiliza o HTML5. Então fica muito mais fácil. Então eu irei mostrar depois o diagrama, né, desse projeto. Além desse aqui, nós iremos usar esse, né, para testar, mas eu irei mostrar outro diagrama que, em vez de usar o LM35, nós iremos usar o DHT11, que é para enviar, além da temperatura, enviar a umidade. Outro, nós iremos usar somente, um outro projeto, pequeno projeto, usar somente o sensor LDR, LM35 e o potenciômetro, né? Somente entradas de sensores. Tá? Porque nós iremos mostrar o desenvolvimento do projeto também por partes, para ficar fácil o entendimento. Né? Então nós iremos fazer somente leitura de 3 sensores, o código-fonte no Arduino, e depois ele vai enviar para o servidor e do servidor para o navegador, para o browser. Então nós iremos fazer esse projeto em partes para entendermos, né? Para ficar menor o código-fonte e nós entendermos o conceito, tanto do aplicativo que nós iremos fazer no browser, no navegador, como no servidor. Então, para esse projeto nós iremos usar 2xbzb. Como está aqui na etiqueta, nós iremos usar o modo, iremos usar o firmware AT, tanto o coordenador como o roteador. O coordenador nós iremos conectá-lo ao adaptador com SBB, que vai ficar conectado ao servidor. Já o roteador nós iremos deixá-lo no protoboard, no protobit, aqui conectado ao Arduino. Então nós iremos usar aqui no Arduino um firmware Zigbee Router AT. E aqui no coordenador, no adaptador com SBB, um coordenador, um Zigbee Coordinator AT, os dois no modo transparente. Nesse caso nós iremos endereçar os dois, o DH e o DL, e o DH e o DL do outro. Como está no modo transparente, nós iremos apontar um para o outro e vice-versa. Então todos os dados do coordenador vão para o roteador e do roteador para o coordenador. Então a comunicação é bidirecional, tanto pode enviar como receber os dois rádios. Então nós iremos agora mostrar para vocês, eu irei mostrar para vocês agora no computador os diagramas e de imediato nós iremos fazer a instalação do Node.js no computador, quais são os procedimentos para instalá-lo, acessar o site do mantenedor, que é o Node.js.org, e
Uma vez instalado no computador, nós iremos instalar os módulos e a partir daí desenvolver os aplicativos. São 3 tipos de aplicativos. Um aplicativo que vai ser no Arduino, nós iremos criar um aplicativo para o Arduino, um aplicativo para o servidor, Node.js, e um aplicativo no navegador, no browser. Então é interessante que nós iremos pegar todo esse conceito. É um pouco trabalhoso, mas como é um teste prático, então vai ficar fácil entender o conceito básico. Então nós iremos agora ver os esquemas gráficos e fazer as instalações dos aplicativos e criação do servidor para nós podermos fazer ou ver tudo isso aqui funcionar. É o que nós iremos fazer agora. Vamos para o computador. Pronto. Antes de começarmos a fazer a instalação, eu irei mostrar para vocês alguns diagramas. Eu vou mostrar o projeto final, ele de forma global, qual o nosso objetivo. Nosso objetivo será esse, o projeto final. O circuito que eu mostrei agora há pouco para vocês é o Arduino com o XBee. Nós vamos ter aqui é o circuito Arduino, onde tem todos os sensores, parte de hardware. Aqui nós temos o servidor Node.js, ele já funcionando, rodando, ativo. E aqui nós temos o browser, o aplicativo final, o aplicativo do cliente. Então o cliente vai ver isso aqui, essas informações. Isso aqui para ele vai ficar de forma oculta, vai ficar oculto. O que ele quer, o cliente vai querer, o cliente final vai ser isso aqui, onde nós iremos mostrar as informações dos sensores, o sensor de temperatura, o potenciômetro e o sensor de luminosidade LDR. E aqui embaixo nós temos os botões para ligar e desligar os 3 LEDs, o LED vermelho, o LED green, que é o verde, e o LED blue, azul. E o buzz. Então nós podemos ligar e desligar via browse. Então o browse vai acessar o endereço onde está o servidor, na verdade seria o IP e a porta. O browse e o servidor Node.js podem estar na mesma máquina, no mesmo equipamento. Então quando vocês colocarem o servidor para rodar, ele vai rodar no IP dessa máquina, ou no localhost, vai ter um IP. O browse também ele vai estar no mesmo IP. Então não precisa nem colocar o IP da máquina, é só colocar localhost e a porta que está rodando o servidor. Uma vez digitado isso no browser, ele vai acessar o servidor e o servidor vai retornar uma página, que seria esta página aqui. Essa página vai ser criada essa página será criada quando nós formos desenvolver o servidor, o aplicativo no servidor. Então, é isso aqui que nós iremos precisar. Um XBee, então aqui o Arduino ele vai estar remoto, não vai estar conectado fisicamente. Na verdade ele vai estar enviando e recebendo dados através do XBee, que irá se comunicar com o XBee conectado ao adaptador com USB no computador. Como eu disse, o servidor pode estar separado do browser em outro computador. O browser pode estar em um computador e o servidor em outro. Mas no nosso caso nós iremos usar o mesmo computador. Se estiver em outro computador, então o browser já não vai mais poder usar localhost. Então ele vai ter que saber o endereço IP do servidor, como se fosse uma página. É só digitar o endereço IP onde está o servidor e 2 pontos, o número da porta que ele está rodando esse aplicativo.
Então, quando o adaptador com USB é conectado ao computador, cria-se uma porta COM virtual. O servidor Node.js vai ter um módulo lá dentro, vai ter um aplicativo que nós iremos criar, ele vai se conectar, né, à porta COM que está o adaptador com SBB. Então, através de eventos, ele pode, né, monitorar a entrada e saída da porta serial, que está conectado ao adaptador com SBB, na verdade, o XB, né? Então, tudo que o XB receber vai para o servidor, e tudo que o servidor enviar para o XB, para a porta serial, vai para o XB, e o XB envia para o módulo remoto no Arduino. Quando os dados chegam ao servidor, o servidor repassa via WebSocket para o browser. Então, de serial, ele envia através de um canal usando o WebSocket para o browser. O browser também pode enviar via WebSocket informações para o servidor, né, seriam os botões. Vai para o servidor trata a informação aqui, ou se foi enviada para o servidor e é um protocolo para ser repassado para a porta serial, vai para o XB. O XB envia para o XB remoto. Então, no caso, seriam esses botões. Ao apertar um desses botões aqui, ele vai enviar para o servidor e para a porta serial, onde está o XB. Então, aqui é uma comunicação bidirecional, né, em tempo real. Tudo que estiver se passando aqui no Arduino, ele vai enviar para o browser. Na verdade é isso. Então, o Arduino vai enviar informação para o browser. Então, nós iremos monitorar o que está ocorrendo aqui, nesse circuito. E também nós poderemos interagir através desses 4 botões. Interagir com quem? Com o buzz e os 3 LEDs. Tá? Botões aqui também nós poderemos interagir com o próprio servidor. Tá? Poderemos mandar comandos para o servidor, para que ele possa fazer qualquer tipo de procedimento. É só escrever o código aqui em JavaScript. Tá? Aqui também, aqui no browser, nós iremos usar código em JavaScript e código em HTML. JavaScript é para a gente poder alterar, né, o DOM, né, quer dizer, o modelo de objeto de documento, né, do browser. Toda essa parte aqui nós poderemos escrever, desenhar, mostrar dados, ou capturar dados, é o DOM. Então, através do JavaScript é muito mais fácil manipular o DOM. Esse é o segredo de mostrar as informações aqui de forma legível, né? Um exemplo, a temperatura vai vir por aqui, a temperatura do LM35 vai ser enviada via XB, vai para o servidor e depois ela vai ser mostrada aqui. Tá? Então nós temos que capturar a informação via JavaScript e enviar para o HTML. Então esse aqui é o nosso projeto final. Então para que isso funcione nós temos que instalar o Node.js e seus módulos, quer dizer, os módulos nós iremos usar para trabalhar. Nós iremos precisar do módulo serial, né, no módulo socket IO e o módulo express para facilitar a comunicação, né, o desenvolvimento, fica muito mais fácil. Né. E no browser nós iremos desenvolver usando HTML e JavaScript. Né. Então, aqui nós temos que ter conhecimento para isso. E a parte fundamental é conhecer um pouco de HTML e JavaScript. Tá? Mesmo que vocês não tem conhecimento, não quer e dar continuidade ao aprendizado sobre essa parte aqui de cliente-servidor, né, usando o browser e o Node.js através do WebSocket, então pode ser direcionado isso para um webmaster, um desenvolvedor de aplicativo, de aplicação. Vocês desenvolvem a parte de hardware
cria o protocolo, né? E informa como funciona o protocolo. E a partir daí, vocês informam para o desenvolvedor o que vocês realmente querem. Tá? E eles vão criar. Eles não vão entender essa parte de hardware, né, como funciona, mas vão entender o que está chegando e o que deve sair, né, pela porta serial. Então vocês podem criar aplicativos bastante eficientes, né, aplicativos que mostre de forma gráfica, né, gráficos, a informação. Pode ser também usado um banco de dados. Tá? O servidor Node.js trabalha com banco de dados. Tá? Então as informações também podem ser gravadas. Um banco de dados que a informação pode ser gravada no formato JSON. Né? Então aqui nós iremos também usar uma comunicação, enviar em JSON e receber em JSON, para facilitar, né, a separação dos campos, como temperatura, potenciômetro e luminosidade. Então nós iremos agora, eu vou mostrar mais outros diagramas. Nós iremos testar, quando nós formos fazer os testes, nós iremos por partes. Vamos fazer o seguinte, sem usar o circuito, nós iremos testar o servidor. Só o servidor, não vamos usar o browser, um exemplo. No mesmo computador pode estar o XCTU e também o servidor, no mesmo equipamento. Mas se desejar, pode ser colocado em outro equipamento, o XCTU com o XB e o servidor com o outro XB. O XCTU aqui nesse caso vai estar conectado através da porta serial física, né? Porque aqui nós estamos usando um Protobi com RS-232, então temos que fazer um cabo e se conectar através da porta, provavelmente porta COM física. Quem tem um segundo adaptador com SBB, exclui isso aqui, fica mais fácil, pluga o XB no computador, numa porta USB livre, usando o outro com o SBB. Mas nesse caso aqui nós iremos usar dessa forma, um adaptador Protobi com RS-232 conectado ao XCTU e o outro adaptador com SBB conectado ao servidor Node.js, quer dizer, a porta, né? A porta que o servidor irá monitorar através de eventos. Então nós iremos, nesse caso, nesse teste aqui, nós iremos enviar informações simulando como se fosse um circuito, né? Só o protocolo, nós iremos enviar através do XCTU, o formato, né, o protocolo, para o XB vai enviar para o outro, né, que está conectado ao servidor, e o servidor vai receber. Então nós iremos enviar através do XCTU e o servidor irá receber a informação. Depois nós iremos substituir o XCTU ou melhor, depois nós iremos, antes de substituí-lo, nós iremos ativar o browser. Então agora vai estar quem vai enviar as informações, quem vai simular os sensores, o XCTU, ele vai enviar para o servidor e o servidor vai enviar para o browser, se o browser se conectar. Então nós iremos acessar através do endereço do servidor, né, localhost, a porta 8080, um exemplo. O browser vai se conectar ao servidor e a partir daí o servidor vai devolver uma página, que seria essa aqui, ó, esta página, onde vai mostrar a temperatura, potenciômetro e luminosidade. Realmente não tem sensores reais, mas nós iremos enviar essa informação. Você vai digitar no XCTU, um exemplo, 28, que é o 28.8, e enviar. Ele vai mostrar nesse campo, seguindo o protocolo, né? O potenciômetro vai ter um campo, né, um ID que identifica que é o potenciômetro, e a gente vai enviar o valor 91 através do XCTU. Pronto. Testando isso, quer dizer que se nós substituirmos o XCTU por um circuito, né, como o Arduino, e ele enviar da mesma forma que nós enviamos o protocolo através do XCTU,
o circuito vai enviar automaticamente para o servidor e o servidor para o browser. Depois que nós fizermos esses testes, nós iremos substituir o XCTU pelo circuito, o circuito do Arduino. Nós iremos usar esse circuito, somente os 3 sensores, ou melhor, os 2 sensores e o potenciômetro. Tá? O XCTU vai enviar aquele mesmo formato, aquele mesmo protocolo para o servidor, e o servidor vai enviar para o browser. Então, na verdade, seria isso aqui, ó, de forma global. O Arduino enviando via Zigbee, né, para o servidor, que está conectado a um porta serial, mas a ideia é essa, o Arduino vai enviar via Zigbee para o servidor vai enviar para o browser via socket. Né? Deixar isso aqui oculto, né, a porta serial. Porque, na verdade, o Arduino vai enviar via Zigbee. E o servidor vai receber informação também via Zigbee. Lógico que está conectado a um serial, mas a informação vem sem fio. E o servidor vai enviar, ou receber, no caso do nosso projeto aqui, vai só enviar para o browser via WebSocket. Aqui nós temos o circuito que só envia, que é esse aqui. O objetivo de fazer assim, dessa forma, é só para facilitar o entendimento. Para não ficar num projeto muito grande, a gente vai nessa parte, a parte só de enviar. Então o código aqui fica mais fácil de entender, antes de juntar tudo. O outro é esse que nós iremos demonstrar. Nossos projetos vai ser baseado nesse circuito. Né? Nós temos o potenciômetro, o LM35, o LDR, o buzzer e os 3 LEDs. Baseado nos projetos anteriores, isso aqui. A única coisa é que nós iremos criar um servidor e o browser. E não usar o XCTU ou o RCOM-MeshD. Nós iremos usar um servidor e um browser. E esse outro eu não irei mostrar o funcionamento, eu já fiz, está tudo pronto, mas eu irei deixar disponível esse projeto também, se vocês quiserem usar o DHT11. Só muda aqui, só foi substituído o LM35 pelo DHT11. Agora é possível enviar também umidade, né, informação de umidade, temperatura e luminosidade, em vez do potenciômetro. E que continua a mesma coisa. Então, o projeto final, como eu mostrei agora há pouco, né, no início, é esse aqui. Ó. Esse projeto que nós iremos usar para demonstrar. Vai ter um código fonte no Arduino que vai fazer essa leitura e também interpretar os comandos recebidos. Vai se comunicar com o servidor e o servidor com o browser. Então tudo que se passar aqui, ó, tudo que for monitorado, for lido aqui nesses sensores, vai para o Arduino manda para o servidor e vai para o browser. Então essas informações aqui, colhidas aqui, coletadas aqui, vai para o browser. E o browser também pode interagir. Pode ligar os LEDs e ligar ou desligar os LEDs e também ligar ou desligar o buzzer. Agora nós iremos instalar o Node JS e os módulos que precisamos. Então nós iremos dividir isso em duas aulas. Essa aula 17 e mais a outra aula 18 e nós finalizamos o curso. Porque na outra aula nós iremos tratar sobre a parte de código-fonte e testes. Então vamos agora instalar o Node.js, é o principal. Então vamos abrir o navegador, vou abrir o Chrome. Eu vou passar para vocês os links, tá? Mas aqui nós iremos simplesmente digitar Node, né? Node, já está
aqui ele já até mostra completo, node, tudo junto, js.org. É o site que nós iremos instalar, né, o mantenedor do Node.js. Então nós iremos baixar e instalar. Primeira coisa é isso aqui, ele já mostra o botão para download, ele já detectou qual a plataforma que meu Windows está trabalhando. Então está em 64 bits. Se fosse em 32 bits, ele mostraria aqui x86, um exemplo. Tá? Mas nós não iremos usar essa versão, essa última versão, 4.2.1. Nós iremos usar uma versão anterior, ou uma versão muito mais, uma outra versão. Por quê? Essa versão nova, houve um problema de instalação, na hora que você vai instalar, há um problema na hora que você vai instalar o módulo de porta serial port, né, para trabalhar com o Node. Ele não é nativo do Node, né, são outros desenvolvedores que disponibilizam gratuitamente, né. Na verdade é o único, né, módulo de porta serial, é o serial port. E depois que foi feitas várias atualizações do Node, tem uma certa dificuldade para instalar o serial port. Então lá na segunda página é preciso instalar o Visual C++, né, o Visual Studio, e o Python, porque na hora que ele vai precisar recompilar para a plataforma. Então nós não iremos fazer todo esse trabalho para quem está começando agora. Então fica um pouco trabalhoso demais, um pouco complicado entender os conceitos. Na verdade, o Node.js é bem simples. A versão anterior você não precisava nada disso. Era só clicar, instalar, depois pedir para instalar os 3 módulos que nós iremos usar da maneira mais fácil possível. Mas usando essa versão nova do Node, realmente fica complicado instalar o módulo serial port. Isso é só para o serial port, tá? Quem não vai usar o serial port, no nosso caso é obrigatório, porque nós estamos lendo sensores. Então, se não for usar o serial port, a opção é usar realmente, a melhor forma é usar a versão mais atual. Mas no nosso caso, nós iremos escolher uma versão anterior, muito anterior, mas não vai ter problema nenhum, nós iremos usar, vai funcionar corretamente o serial port, e esperamos que eles realmente tornem a colocar a instalação do serial port como era antes, né? Clicar, instalar da maneira mais fácil possível, sem esses intermediários, né, de instalar um compilador e depois 2 compiladores, na verdade 2 compiladores não, um interpretador que é o Python, né, para compilar o código com o Visual C e fazer as conexões. Tá, então nós iremos instalar uma versão anterior, muito anterior, mas vai funcionar o nosso código. E vamos esperar que eles realmente voltem a deixar fácil a instalação do serial port. Tá, então esse caso que eu estou falando é somente por causa do módulo serial port. Caso vocês não vão futuramente utilizar o serial port, irão usar socket, comunicação de rede, então usa sempre a última versão. Então, como baixar a versão para trabalhar, adequada para o serial port? Então vamos clicar em Download, rolar a tela aqui para baixo, aqui, ó, nesses 3 itens, vamos clicar aqui, ó. A última versão é a 4.2.1. Nós iremos clicar aqui, ó, em Previews Releases. Vamos baixar, vamos pegar uma versão. Eu usava uma versão antiga que era ótima, não tinha problema nenhum do serial port. O Node é serial port. Então nós iremos usar essa aqui, ó, a versão 12.7. O Node
Node.js versão 0.12.7. Tá? 0.12.7. Só clicar em Download. Agora aqui, ó. Vocês viram que a minha plataforma, deixa eu voltar aqui, era 64 bits. Se a de vocês forem 32 bits, vou mostrar como fazer. Então, a minha é 64, clico de novo em Preview Releases, vou na versão do Node.js 0.12.7, clico em Download. Ó, para a versão 32 bits, ele já disponibiliza esse arquivo aqui, ó, node-v, né, v 0.12.7, que é a versão x86, né, .msi, tá? Veja esse aqui, ó, para quem vai usar a versão 32 bits, já está na primeira tela. Quem vai usar 64 bits, ó, veja que você tem que clicar nessa pasta aqui. Então, 64 bits é só clicar aqui que ele vai baixar para o seu computador. No meu caso é 64 bits, então eu tenho que clicar aqui e baixar também, ó, node-v 0.12.7, só que x64, m.msi. Tem que ser esse arquivo, somente esse arquivo é necessário. Tá? Então, eu já fiz, né, o download. Só clicar em cima, eu vou mostrar para vocês. Bom, ele vai baixar, está mostrando aqui, ó, está baixando. Eu já tenho isso. Ele vai disponibilizar isso na sua pasta de downloads. Ó, o meu aqui, ó. Node-v 0.12.7-x64 msi.msi. Tá? Então aqui é a versão que vocês devem instalar do Node.js, se for de 64 bits. Se for em 32 bits, vai estar x86. Tá? Eu vou voltar aqui. Tá? Só lembrando, se for 32 bits, é só clicar aqui, ó, no arquivo MSI de todos. Só tem ele com a extensão, esse arquivo com a extensão .msi. 64 bits, é só clicar na pasta e também localizar o MSI. Clicar sobre ele para baixar. Pronto. E fazer a instalação. Para instalar, é só clicar no arquivo duas vezes, duplo clique e continuar, executar. Pronto, e aparece a tela de instalação do Node. É só continuar, é só Next. Vai chegar, ele vai demorar um pouquinho aqui, que ele vai processar, ele vai disponibilizar, pronto, já disponibilizou o botão. Como eu já tenho instalado, né, ele vai pedir para reparar. Tem uma tela, quando ele vai instalar pela primeira vez, vocês têm que marcar, né, aceitar o contrato lá, né. Eu vou cancelar aqui, porque já tem instalado. Mas é só Next, né, ou próximo até o final. Pronto, uma vez, vou minimizar isso aqui, uma vez que ele instalou, ele vai criar uma pasta aqui, ó, se foi o arquivo de programas x86, só procurar por Node.
Eu vou dar continuidade para ele instalar. Vamos finalizar aqui, vamos concluir. Na verdade, ele tirou o meu diretório, agora eu tenho que completar isso aqui. Ele está instalando a plataforma Node.js para que nós possamos programar, criar, né, através de JavaScript, criar o nosso servidor, o nosso aplicativo de servidor. Então você pode criar conforme você deseja, né? Você vai usar todo o poder da linguagem JavaScript, mas na parte servidor. Então, o pessoal está acostumado a usar a linguagem JavaScript somente no cliente, né, no browser. Agora nós iremos usar a linguagem JavaScript no servidor. Então, existem vários módulos, né, como eu falei para vocês inicialmente, que vocês podem instalar no Node, através do Node.js. Então ele vai fazer partivos, né? E para instalar vocês vão ver como é simples e fácil. Ele usa o aplicativo npm para fazer a instalação online. Pronto, ele concluiu aqui. O meu não vai estar aqui, né, a minha pasta. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Nós iremos clicar aqui. No meu caso, eu estou usando o Windows em 32 bits, né? Está instalado em 64 bits. Então eu tenho que ir aqui, ó, arquivos de programas, não aqui. Aqui é para 32 bits. Então o meu, você vai ver que ele vai disponibilizar uma pasta, ó, que se chama Node.js. É aqui onde foi instalado a plataforma Node.js para criar servidores. Pronto, aqui tem todos os... Pronto, nós não iremos mexer nisso, nós não precisamos disso. Agora o que vocês irão fazer é criar uma pasta de trabalho, onde nós iremos criar nossos servidores, né, nossos aplicativos para servidor. Eu criei uma pasta que se chama Node_sensor, porque nossos projetos vão ser baseados, né, a ideia básica vai ser sensores. Tá, então Node_sensor é o nome da minha pasta. Eu já tenho ela criada, né, eu já tenho até um aplicativo, um servidor, né, .js, que é em JavaScript, e a página que o servidor vai enviar para o cliente que requisitar, né, que se conectar ao servidor. Essa pasta Node_modules, né? Quem cria é o aplicativo. Eu já tenho aqui instalado o Express, que nós iremos usar esse módulo. Esses módulos não são nativos, né, do Node.js, são instalados. O Serial Port, que é o que faz a conexão do servidor com a porta física serial do computador. Ou, no caso, uma porta virtual, né? Desde que seja uma porta com. E o Socket.u para fazer a comunicação de WebSocket com o browser, com o navegador. Então, isso aqui foi criado e instalado. Como? Então, veja que a nossa pasta de trabalho, ela está no raiz, lá no C2 pontos. Criei uma pasta no C2 pontos que chama Node_sensor. Pronto, vou deixar aqui aberto. Eu vou entrar no prompt
Ó, tem um prompt aqui de comando, você pode clicar aqui ou digitar nessa janela, né? Pronto, estamos no prompt. Eu vou para o raiz, cd barra, estou no raiz, e a partir do raiz eu vou entrar na minha pasta que eu criei, que se chama node underline sensor. Pronto, é o nome da minha pasta de trabalho, onde eu vou criar meu servidor aí dentro, todos os meus arquivos. Vou colocar aí. Pronto, entrei na pasta, vou dar um dir para ver. Pronto, é o mesmo que está nessa janela, tá vendo? Só que aqui é o prompt. E aqui a janela do Windows. Tá? Os mesmos arquivos, ó. O Node, a pasta do Node, módulos, a view. Tá, então isso aqui tudo foi eu que criei já, né? Eu instalei, ele criou essa pasta, e aqui foi o servidor que eu criei. Criei essa pasta view e criei o meu aplicativo servidor. Então, na verdade, não tinha nada. Como colocar as coisas aí dentro dessa pasta? Então, primeiro, para instalar esses 3 módulos aqui, ó, primeiro vamos começar pelo Express. Então, para instalar nós iremos usar o npm, né, esse aplicativo que está disponível após a instalação do Node.js, que nós fizemos agora há pouco. Né? Nós concluímos a instalação, baixamos e concluímos a instalação, e ele disponibiliza isso agora. Esse aplicativo é o N de navio, P de Paulo, M de Maria, npm. Espaço, digitar install, e o módulo que você quer instalar. Primeiro vamos começar, já tenho instalado, mas eu vou demonstrar para vocês. É o Express. Digitar Express. Pronto, é só isso. Ele vai se conectar online e vai baixar lá do site do desenvolvedor, do mantenedor desse módulo. Esse módulo facilita, né, a programação através do JavaScript, facilita muito, né, a comunicação entre módulos, entre objetos, entidades, né, funções, para que você crie seu servidor de forma fácil. Então ele vai, ó, tem aqui um progresso, né? Um visualizador de progresso que informando que está em processamento. Pronto, ó, ele já instalou, mostrou nenhum erro. Instalado o Express. O outro módulo eu vou só chamar aqui através das setas. Então, de novo, npm install, só que agora nós iremos apagar o Express e vamos instalar na sequência não, nós iremos instalar agora o Socket.io. Vamos deixar por último o Serial Port. Então, Socket.io, que é para fazer a comunicação de WebSocket, né, entre o servidor e um browser, de forma bidirecional, comunicação. Enter. Ele vai mostrar aqui o visor de progresso que está processando, ele está conectado online, direto ao site, né, de quem mantém, né, o Socket.io, e vai baixar para a nossa máquina os arquivos necessários para que o Node.js consiga usar seus recursos, suas funções, para facilitar o desenvolvimento. Então, vamos aguardar um pouco. Tá? Então, veja que essas pastas, quando você cria a pasta, não tem nada disso. Então, ele está criando isso agora. Tá? Vocês não dão para ver, porque não dá para perceber, porque já estão criadas. Na verdade, ele só está atualizando isso. Tá? Então, ele cria essas pastas automaticamente, após
lançar esse comando aqui, o npm. Instalar, né, o módulo. Ele vai criar uma pasta com o mesmo nome do módulo. Precisamos disso porque isso facilita realmente muito a programação do JavaScript, né, no Node.js. E o serial port é de suma importância porque é esse módulo que vai fazer com que o servidor, nosso servidor em Node.js, se comunique com a porta real, uma porta serial, com o hardware serial que nós precisamos, né? Porque o nosso adaptador com o USB vai estar lá, conectado ao computador. Vamos aguardar um pouco. Esse módulo realmente demora a ser instalado, né? O socket I/O realmente é grande. Pronto, ele finalizou, não foi mostrado nenhum erro. Se tivesse algum erro ele mostrava em vermelho ou em amarelo, algo assim. Vermelho quando é erro, advertência amarelo, na cor amarela. Agora nós iremos instalar, por último, o nosso importante. Mais importante que é o... Não, mais importante não, né? Todos os módulos são importantes. Mas sem o serial port não daria para fazer a comunicação no nosso hardware serial. Então vamos apagar o socket U, vamos manter, né, o começo, que é o npm install, agora o serial port. É o serial port que a versão mais atual, ele já mostrou. Esse erro é porque eu já tenho ele instalado, realmente. Eu vou... Se mostrar esse tipo de erro, realmente não funciona, né? O serial port não funciona. Como eu já tenho ele instalado, então não há... Desculpe, aqui eu escrevi errado. Faltou a serial port. Pronto. Se mostrasse, ó, o tipo de erro é esse, ó, em vermelho, em rosa, então é que ele está mostrando que o módulo não foi instalado corretamente, houve erro. Então, o que gerou esse tipo de erro foi porque eu digitei o nome errado aqui, faltou a serial port. Pronto. Ele vai se conectar online, né, com o site que mantém o módulo serial port e vai trazer para o Node.js. Por quê? Não é nativo, né? Esses módulos aqui não são nativos do Node.js. Quem sabe futuramente isso fará parte, né? O Node.js vai crescendo dessa forma, né? Ele vai disponibilizando de forma nativa conforme vai evoluindo, né? O módulo, né? Vai sendo melhorado. Pronto, ele instalou corretamente e criou todas essas pastas. Pronto, então essas pastas aqui, ó, com os módulos estão dentro desta pasta, que é o Node _modelers. Tá? Então, dentro dessa pasta, se você executar o comando de instalação, né, que é o npm, dentro da pasta de trabalho, que a nossa pasta se chama Node _sensor, então a pasta vai ser criada dentro, tá vendo? Para facilitar, é bem mais fácil trabalhar tudo na mesma pasta. Então a partir daqui você tem acesso aos seus módulos, quais são os módulos que foram instalados. Pronto. Foi instalado tudo que é necessário para iniciarmos, desenvolvermos o nosso servidor. Vamos ver a versão do Node. Então é só digitar Node, espaço, traço, né, V. Então aí nós estamos pedindo ao Node que mostre a versão. Ó, a versão instalada é a V0.12, ou melhor, versão 0.12.7. É essa que nós estamos trabalhando. Não é a última, mas pelo menos nós não teremos problemas com o serial port, né, de precisar instalar o Visual C++, o
Python e depois disponibilizar tudo, quer dizer, fazer o módulo funcionar no Node.js. Então vamos usar dessa forma. Para testarmos, vamos criar um servidor simples. Vamos trazer para aqui, vou sair dessa pasta e vou voltar. Pronto, nós estamos na mesma pasta agora. Dentro da pasta de trabalho, Node_Sensor. Node_Sensor. Eu não vou usar isso agora, né? Foi eu que coloquei aqui. Vou apagar, depois eu vou trazer de volta. O que nós iremos fazer aqui? Nós iremos testar o nosso servidor. Vamos pegar um aplicativo simples, que é na verdade é um Olá Mundo. Quando você começa a aprender uma linguagem de programação nova, a primeira coisa é escrever na tela Olá Mundo, né? Só que aqui nós vamos colocar Olá Treinamento XBZigby. Então, eu tenho uma pasta aqui, ó. Eu já deixei tudo pronto, né, para facilitar. O nosso teste é isso, ó, o nosso servidor chama serve_test.js. Eu vou copiá-lo para cá, para a nossa pasta de trabalho. Pronto, e vou abrir. Ó, o código-fonte é esse aqui, ó. Esse aqui é o código-fonte para criar um servidor. São essas poucas linhas e nós criamos um servidor. Quer dizer, um browser já pode acessar o servidor e receber uma resposta. A resposta que o cliente que se conectar a esse servidor, é essa mensagem aqui. Olá, alunos do treinamento XBZigby. Usando essa tag em HTML, né, o H1, que deixa as letras maiores, né, parágrafo com as letras grandes. Então, primeira linha é isso aqui, ó, um require. Quer dizer, nós estamos adicionando ao nosso código, nós estamos adicionando ao nosso projeto o módulo HTTP. Pronto, é como se fosse um include, o que na verdade isso aqui é como se fosse um include, incluindo um arquivo ao nosso projeto. Tá? Em Node.js usa-se esse require. E aqui, entre aspas, o nome do módulo HTTP, porque o HTTP é que vai fazer com que um browser consiga interpretar os comandos recebidos e vice-versa, né? O servidor e o browser consigam se comunicar através do protocolo HTTP. Essas linhas aqui, o que ela faz? Ela vai criar literalmente o servidor. Né? Então ela tem uma função, ela passa uma função, tá vendo? Um parâmetro dessa função createServer é uma outra função. Aqui estamos usando o callback. A função foi desenvolvida dentro do próprio parâmetro. Tá? Esses aí são os conceitos da linguagem JavaScript, né? E do próprio Node.js, que utiliza a linguagem JavaScript. Então nós estamos passando o parâmetro que é uma própria função. E a própria função está sendo criada dentro do parâmetro. Né? Nós estamos criando a função e passando como parâmetro. Então, a primeira linha da função é essa aqui, ó. É um código, uma informação para o servidor. Quer dizer, nós estamos passando uma informação, aqui é um código HTML, existe uma lista de códigos. Se você pesquisar na internet vai ter isso. O 200 é como se fosse, um ok, na verdade. Falando, ó, ok, está tudo ok, eu recebi sua requisição. E aqui nós estamos definindo o tipo de texto. Estamos usando HTML como resposta. E o tipo de caractere. É o mesmo procedimento do HTML aqui. E a resposta que nós vamos mandar para o browser é essa aqui, ó. Nós não criamos uma página, nós poderíamos criar uma página em outro arquivo, um HTML. Usar um editor e criar um HTML. Vou escrever na mão mesmo. Então aqui nós estamos dando um retorno dentro do próprio código do servidor. Tá? Mas depois vocês irão ver que nós poderemos chamar uma página, um arquivo à parte e enviar para o cliente que requisitou.
Então, na verdade, nós iremos mandar essa mensagem para o cliente. Aqui, ó, o listen, o que ele vai fazer? Ele está escutando o quê? Essa porta. Nosso servidor está escutando a porta 4000. Aqui vocês poderiam colocar a porta 80, que é o padrão HTTP, né? O padrão para mostrar páginas, né? A porta padrão, ou qualquer outra. Nós estamos usando aqui a porta 4000. E aqui uma resposta, né? Depois que nós rodarmos o servidor, ele vai escrever essa mensagem. Servidor iniciado em localhost 4000. Né? No IP, que é o localhost, que é o IP do próprio computador onde está sendo rodado o servidor. É uma mensagem que vai mostrar onde. Console.log, essa mensagem não vai ser enviada para o browser, ela vai ser mostrada dentro da própria janela do servidor. Então aqui se refere ao servidor. Dados que vão ser mostrados no console do servidor. Agora aqui res.end vai para o browser. Como também nós iremos depois usar o socket.io, nós iremos emitir, nós iremos usar um comando que emite, né? Comandos via WebSocket. Nós estamos dando só um retorno em HTML. Todas as vezes que o cliente se conectar, vai receber essa resposta. Então aqui é um exemplo de um servidor simples, usando Node.js. É um Olá Mundo, na verdade. Então aqui é a porta. Então todo servidor tem que ter uma porta, você tem que definir uma porta. Pode ser a padrão 80, pode ser a 8080, qualquer outra porta você pode definir aqui. Quer dizer, o IP, que é o próprio IP onde está o servidor, mais uma porta, que forma um socket. Agora vamos testar isso. Para testarmos, já copiamos, né? Já está aqui, ó, na página. Então provavelmente já está aqui. É só atualizar a tela. Vou dar um dir para mostrar os arquivos. Aqui, ó, servetest.js, quer dizer, um arquivo do Node.js, né? Ou JavaScript, né? Então todo arquivo escrito no Node tem que ter a extensão .js. E para rodar o nosso servidor, fazer ele ficar ativo aqui nesse computador, aqui, como fazer ele ficar ativo? É só digitar Node e o nome do servidor, do arquivo que você criou, aqui, ó, servetest.js. Não precisa digitar a extensão, só o nome. Servetest. Um servidor simples e pressionar Enter. Houve um erro. Vamos ver qual foi o erro. Tá. Eu que digitei errado. Vamos voltar aqui porque não é teste em inglês, é teste em português, né? Vou redigitar para vocês entenderem. Então é serve de servidor test. É o nome do nosso arquivo. Está aqui, ó. Serve test. Se pressionar Enter. Opa! Estou digitando errado demais. Faltou ver. Vamos de novo. Serve de servidor test. Vou digitar em maiúscula a letra. Pronto. Agora sim. Pronto. Isso é interessante. Se vocês não digitarem corretamente o nome, né, o nome do arquivo, você vai receber esse tipo de erro. Esse tipo de mensagem de erro. Bastante estranha, né? Esse tipo de mensagem do Node.js. Mas é assim que ele se comunica, que ele mostra o que ocorreu. Então aqui ele fala, servidor iniciado em localhost 4000, na porta 4000. Localhost é o que? É o IP dessa máquina. Um exemplo, se essa máquina minha for o IP 192.168.0.100, então a localhost é esse IP. Se você quiser acessar dessa própria máquina, através do browser dessa própria máquina,
Deixa eu fechar isso aqui, vou abrir novamente, vou abrir o Chrome, navegador Chrome. Para acessar da própria máquina onde está o servidor, não, estou abrindo deixar o servidor aqui. Ó. Eu estou abrindo o cliente, né? O cliente está na mesma máquina, no mesmo computador que está o servidor. Então eu não preciso saber o IP dessa máquina, eu preciso simplesmente digitar localhost ou o IP localhost, que é o 127.0.0.1 e 2 pontos a porta. Então, para facilitar, como nós estamos no mesmo computador, é só digitar aqui, ó, localhost. Se tivesse na porta 80, não precisava mais nada, porque o browser já saberia, né, que HTTP, o padrão, é a porta 80. Então, como nós colocamos em uma outra porta, que está na porta 4000, você tem que digitar aqui o endereço da porta. Pronto. E pressionar Enter. Olha aí, ó. O servidor já respondeu para o cliente. Olá, alunos do treinamento XB-Zigbee. Foi isso que nós colocamos, né? Aqui, ó. A resposta. Olá, alunos do treinamento XB-Zigbee. Né? Usando a tag H1, que deixou as letras negrito, maior, ou convencional. Tá? Pronto, aqui é um exemplo de um Olá Mundo. Né? É isso que o servidor faz. Vamos abrir agora usando o Firefox. Vou reduzir aqui, vou deixar aqui, ó. Vou deixar o servidor aqui. Que é o Firefox. Vamos também digitar aqui, ó, localhost na porta 4000. Pronto, e ele também, ó, respondeu, né? O servidor respondeu para o outro cliente. Veja que o servidor aqui não está mostrando nada. Nós poderíamos fazer isso. Você vai ver que no nosso projeto, nós iremos fazer daqui a pouco, nós iremos fazer com que o servidor fique mostrando, né? Mostrando o status do que está acontecendo. Né? Se o browser enviou alguma informação, se o cliente conectou, e assim por diante. Se está passando dados pela serial ou não, a gente pode exibir usando simplesmente o console, né, essa função console.log. Então a gente pode mostrar informações no servidor, nessa janela, né, no console do servidor, através de console.log. Tá? Então console.log não vai enviar para nenhum browser, para nenhum cliente, vai mostrar no próprio servidor as informações. No nosso caso, eu só fiz com que ele mostre isso aqui, ó, servidor iniciado uma única vez. Foi essa a mensagem que ele mostrou. E a resposta que ele vai devolver para o navegador. Vamos abrir aqui o Internet Explorer, um outro browser. Vou colocar o servidor aqui no meio. Pronto, vamos digitar aqui o local
Então, o que eu vou, em vez de digitar localhost, eu vou digitar um IP, que é o IP também, que é a mesma coisa que é o localhost, 127.0.0.1. É a mesma coisa que escrever localhost. Então o IP localhost é esse, da própria máquina. 2.4000, que é a porta. Bom, Internet Explorer não respondeu. Pronto, ele respondeu. Ele não respondeu com o IP 127, tudo bem. Agora nós iremos deixa eu reduzir essa janela. Pronto, vamos mudar a mensagem aqui, ó. Estou dentro do... Veja que estou editando isso no... O meu código está sendo editado no... Um bloco de notas do próprio Windows, um arquivo texto. Lembrando-se que você tem que gravar com a extensão .js, não txt. Olha o nome do arquivo. O nome do arquivo .js. Vamos dar um salvar ou Ctrl S para salvar. Pronto, aqui, para cancelar o servidor, para derrubar, Ctrl C. Vamos rodar novamente, né? Porque nós alteramos ele, né? Agora vamos fazer com que ele leia de novo o arquivo e carregue Node.js. Vamos ver qual a resposta. Vamos atualizar aqui. Vamos dar um Enter dentro do localhost, dentro do nome, né? Ó. Olá, tudo bem? Ele já pegou a informação que o servidor modificou. Então, Ctrl C no servidor, derruba o servidor. Se eu der um atualizar aqui, ó, ele vai tentar procurar o browser, vai tentar se comunicar com o servidor, mas não tem servidor ativo. No caso, só estou na janela, tá vendo? Não tem. Agora, se eu ativar o servidor, ele já responde. Pronto, isso aqui é o nosso teste básico, primordial, né? É criar um servidor. Veja que nós temos aqui, ó, 3 navegadores diferentes acessando o servidor e recebendo uma resposta. Isso aqui é o básico. Imagine que você pode fazer um servidor usando Node.js do mais simples ao mais complexo. Pode fazer bate-papos, né, chat, pode fazer uma rede social, o que você quiser. E o bom do Node.js é que ele não bloqueia. Então, se um cliente conectou, o outro já pode, na sequência, ele não bloqueia os códigos, não fica parado processando para depois responder. E ele pode conectar vários clientes, né, ao mesmo tempo, simultaneamente. Mais de 4.000 clientes simultaneamente. Depende do seu servidor, depende da quantidade de memória que a sua máquina, né, fisicamente, seu servidor tem. Pronto, então nós fizemos um teste básico de servidor. Agora nós iremos dar continuidade ao nosso projeto, mais elaborado agora, né? Nós iremos esquecer esse servidorzinho simples, né? Que foi só para testar, mas veja que a partir de poucas linhas você cria um servidor literalmente funcional. Lógico, respondendo, né, uma mensagem não tem muita valia, é simplesmente para mostrar.
mas é um servidor válido. Aqui você precisa simplesmente alterar, criar uma página, criar resposta, acessar banco de dados que você desejar. Veja que aqui ele não foi introduzido o módulo serial, então, portanto, ele não tem acesso à porta física serial. Mas nos próximos códigos que nós iremos fazer, daqui a pouco, nós iremos ver a parte de porta serial funcionando. Antes de continuarmos com a construção dos servidores, né, do aplicativo que vai no browser e o hardware, vamos configurar os rádios, né, os dois XBee, o coordenador AT e o router AT. Vamos abrir duas sessões. A configuração é bem básica, só o DH e DL. Vou abrir aqui para vocês só para relembrar isso. Vamos abrir duas sessões do XCTU. Por quê? Então, para isso nós temos que ter o adaptador com o USB, com o XBee conectado a uma porta do computador USB e o adaptador ProtoBee modelo 5 volts com RS232 conectado a um cabo físico à porta serial do computador. Provavelmente a porta com 1. Então, um vai estar no adaptador com USB-B. Vamos clicar aqui. Quem está no adaptador com USB-B, é a porta com 115 no meu caso. O USB Serial Port, é uma porta virtual. 9600, vamos abrir. O outro é a porta, no meu caso é a COM, a porta física que eu tenho, só é uma única porta física e ela começa com a COM, ela é a COM. Provavelmente, ou melhor, aqui é o adaptador ProtoBee, modelo 5 volts com RS232. Aqui já está configurado, no meu caso é o coordenador, Zigbee Coordinator AT. Vou clicar duas vezes para abrir. Aqui é o roteador, deu o nome de Arduino, porque é o XBee que vai ficar no Arduino, no circuito de sensores. E o firmware é o Zigbee Router AT, também transparente. Vou clicar duas vezes. Pronto. Eu estou usando 2XBee ZB, 2XBee ZB convencional. Então, ele se chama XB24ZB. Então aqui, DH e DL e o nome do rádio, né? O NI é bom dar um nome para o rádio. O roteador que vai ficar no Arduino deu o nome de Arduino e o coordenador de coordenador mesmo. Então vamos criar o endereço DH de 32 bits é idêntico para todos os rádios, né? 003EA200. Aqui o XCTU não coloca 0 à esquerda, que é a mesma coisa. Agora aqui o DL é o SL do roteador. Então o SL do roteador aqui é o 4030D1D1. Então o coordenador tem que apontar para o roteador. Então, digitar aqui 4030D1D1, esse endereço é o meu, no meu caso, de vocês é outro. Lógico, começa com 40, mas os demais números são diferentes, são distintos. Pronto, clicar e salvar aqui, nos três parâmetros estão em azul. Salvar no ícone no ícone lápis. Aqui, o DL vai ser o SL do coordenador. O SL aqui é o 406118FF. Então vamos digitar aqui no roteador 406118FF. Pronto. Então um aponta para o outro e vice-versa. É comunicação bidirecional. Vamos fazer um teste agora. Clicar no terminal de cada um. Ligar a porta serial, abrir, né? Tirar essa janela de hexa e digitar.
Pronto, eu enviei do coordenador para o roteador, ele recebeu. Agora eu vou clicar aqui na janela do roteador e enviar para o coordenador. E ele recebeu. Então, a comunicação está fluindo. Então, temos certeza que os dois rádios estão funcionando. Então, quando nós colocarmos ele nos adaptadores, nós temos certeza que eles estão funcionando. Então, se houver algum problema, pode ser no circuito, uma parte do circuito. Pode ser o Arduino, o código do Arduino, ou a ligação elétrica, né, circuitos e outros. Então é bom partir primeiro dos rádios, quer dizer, a rede que é importante, que é a que vai enviar e receber dados, ela tem que estar fluindo. Então temos certeza que isso está ok. Qualquer problema pode estar agora, se houver um problema, pode estar no hardware, no Arduino, no código-fonte, tanto do servidor como do roteador. Pronto, estão configurados. Agora nós vamos prosseguir com a construção do servidor. Então nós iremos construir um servidor.